Oi, Oi, Fê. tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Bom, Que vamos bom. começar aqui com alguns recadinhos antes da gente iniciar o nosso assunto. É só Uhum. falar para vocês que quem estaria aqui com a gente hoje, né, seria a Natália, mas ela teve aí um imprevisto, então quem vai fazer as honras aí do tema é a minha xará, Fernanda Bainha. Isso aí. Ela é sócia da Nath, né, no Cozinha Ali, então tem tanta propriedade quanto aí para falar do assunto, certo? Uhum. Isso aí. Bom, dando só um recadinho aí em relação a essa série, ela vai acontecer até o dia 26 de maio, né? E a gente vai ter uma convidada toda terça-feira, e cada terça-feira a gente vai falar de um assunto diferente. Hoje eu estou aqui com a Fê, a gente vai falar um pouco de cozinha Lean, e na terça que vem, também às 19 horas, é, eu vou estar aqui com a Andressa Magnago falando de logística Lean. Então, é um outro tema aí bastante interessante, que também ainda não é tão comum, né, quanto no chão de fábrica, né, falar de Lean no chão de fábrica, então ainda gera muita curiosidade de como fazer Lean, nos processos logísticos. Bom, falando Uhum. aí do nosso tema, queria que você se apresentasse, Fê, para a galera, falasse um pouquinho aí de você, um pouquinho da sua trajetória e falasse para gente de onde surgiu essa ideia doida aí de misturar nutrição com o Lean, né? Que eu acho que é a principal curiosidade de todo mundo. Pelo menos é a minha. Oi. Ah, legal, muito bom. Bom, eu queria te agradecer o convite, né? A Natália, como você falou, era para estar aqui, mas eu vim também, muito prazer. E então, eu sou Fernanda, eu sou nutricionista. E aí eu fiz mestrado em engenharia de produção e hoje em dia eu faço doutorado em um nome super difícil, mas a linha de pesquisa é microbiologia de alimentos, né, de produtos de origem animal. E eu trabalhei mais de 10 anos com gestão, né, de serviços de alimentação. Comecei a minha vida de nutricionista, sempre trabalhando com produção de alimentos. Aí trabalhei um tempo com merenda escolar e logo em seguida fui trabalhar embarcada em plataforma de petróleo. E foi Caramba. aí que tudo começou, porque assim, quando eu comecei a embarcar, eu era bem mais nova, 24, 25 anos, mas embora eu tivesse pouco tempo de formada, eu tinha uma característica assim de olhar para a produção e só para as pessoas entenderem, né? As nutricionistas que embarcam em plataformas de petróleo, elas são responsáveis pela hotelaria. Então, Raquel está aí, inclusive, acabei de ver ela entrando, que trabalhou comigo no offshore. Legal. E legal. E aí, o engenheiro de alimentos extremamente competente, aprende muito com ela. E aí, quando a gente embarca, a gente é responsável pela hotelaria, então a gente é responsável por um hotel, ou seja, lavanderia, higienização e arrumação dos camarotes das pessoas, e serviço de alimentação que funciona 24 horas por dia, são 8 refeições por dia. A gente é Caramba. responsável sozinha pelo estoque. Tem plataformas com 400, 500 pessoas, tem plataforma com 100. Também trabalhei em navio com menos pessoas, E são enfim. quantas nutricionistas, Fê, fazendo esse Uma trabalho? só, uma Uma só. só por Uma plantão. nutricionista, isso. Aí, Caramba! quando as plataformas de petróleo são maiores, né, aí você tem um governança, que é um funcionário que fica responsável pela parte de hotelaria mesmo, e se reporta a nutricionista, para a nutricionista poder ficar mais focada na cozinha. E uma coisa muito interessante, eu gosto muito desse exemplo do offshore, porque ali é um local, é uma cozinha que produz almoço, jantar, café da manhã, lanche, produtos de padaria, confeitaria, sobremesas. Então, do mesmo ambiente, né, do mesmo quadrado, saem diversos tipos de produto que aqui em terra são feitos em diferentes locais. Então, assim, é uma Aham. padaria e um restaurante dentro de uma mesma cozinha. Isso gera fluxo cruzado, isso gera diversos. Você tem problemas de layout, porque você está dentro de uma plataforma. E em Uhum. todas as unidades nas quais eu trabalhei, o estoque era minha responsabilidade, tanto a organização quanto a realização manual de inventário
Então, assim, a gente tinha 700, 800 itens que eu tinha que fazer inventário manualmente toda semana, Agora me tira incluindo uma curiosidade. congelado. Ah, Quando você fala dessa parte de fazer a gestão, né, do estoque, eu imagino que quando vocês entrem na faculdade para estudar nutrição, é a última coisa que vocês pensam em ter que fazer, né? sem dúvida. Vocês chegam a estudar isso em algum momento ou cara, formou, vai para o mercado, chega lá e tem que aprender a lidar com isso? O que que acontece? Hoje em dia a gente tem um problema curricular, não é um problema, na verdade é o enfoque. A nutrição nas universidades, e aí é pública, privada, tem um currículo que é muito voltado para a saúde pública e para a clínica. Então a produção fica um pouco de lado. As professoras elas tentam se desdobrar, passam, a gente tem administração, tem alguma coisa assim de nutrição institucional, mas a gente não consegue se aprofundar em gestão de custo, de estoque, de pessoas, da maneira que hoje eu enxergo que a gente deveria. Porque, Uhum. percentualmente falando, é um percentual pequeno do currículo. Então, e assim, se eu tenho nutricionistas que estão dando aula disso também, eu acho que falta um pouco a interdisciplinaridade, sabe? Então, quando a gente se vê, o estágio foca pouco, é pouco tempo. Então, quando a gente se vê à frente de um serviço assim, é um, é um choque, realmente. E assim, foi uma escola para mim o offshore, e eu acho que foi muito interessante porque eu já tinha alguma coisa dentro de mim que me incomodava ali naquele cenário, e eu comecei a desenvolver um raciocínio lógico sobre a produção, né, sobre a qual eu era responsável. Então, de alguma maneira, de uma maneira empírica, eu ficava tentando explicar para os funcionários que aquilo ali era um fluxo produtivo, que o que eles produziram lá na ponta para distribuir para o cliente não podia voltar para o estoque. Tipo, o padeiro que fazia uma torta não tinha onde guardar e queria guardar na prateleira do estoque, em cima das latas de Uhum. milho. Assim, muito desperdício de alimentos. Então, eu tinha o hábito de conversar, de ficar tentando fazer eles entenderem, né, que os desperdícios nas etapas, funcionários de cozinha têm por cultura e por hábito produzir muito alimento de uma vez para acabar logo. Assim, para mostrar que é produtivo, para ficar à toa, ou para dar um determinado horário, ele não precisar mais estar ali. E aí tem uma Uhum. outra questão, que é uma coisa assim que até no seu trabalho eu escutei seu podcast com o Ramon e me remeteu ao meu, assim, que é a coisa de lidar com profissionais que têm como base do trabalho deles o talento, a arte, Uhum. né, a experiência deles naquele processo. É Então, uma coisa algumas. muito empírica, né? Tipo, ele não estudou, ele não aprendeu aquilo através de um processo, enfim. É uma coisa que tá ali na cabeça dele, vai surgindo, né? É óbvio que, né, um cozinheiro, enfim, ele aprende as receitas, ele tem toda a medida e tudo mais. Mas é muito daquilo, né? Pelo menos eu, né, cozinhando, eu sou muito assim. Dificilmente eu consigo passar uma receita minha para alguém, porque o sal é ali né? Não vai Um botando e olho. vai experimentando, a pimenta. Então, eu imagino que seja um desafio também muito parecido. Assim, algumas empresas trabalham bem com ficha técnica, né? E os funcionários são treinados a seguir, geralmente empresas de alimentação institucional, que servem muitas, 1.000, 2.000, 5.000 refeições por dia. Mas nesses casos, por exemplo, nessas empresas de alimentação offshore, nem todas trabalham com ficha técnica. E a ficha técnica também ela não é uma garantia de que a refeição ela vai ser produzida realmente de forma padronizada. O funcionário pode não estar Uhum. treinado, ou a ficha técnica pode estar desatualizado, ele pode não ter as condições ali para executar conforme está na ficha. Então, não é garantia. E É até como eu qualquer brinco muito. procedimento normal, né? Se você for Exatamente. fazer um paralelo aí com qualquer processo industrial, é o risco que todo mundo corre, né? Você tem uma instrução de É, trabalho que está desatualizada, enfim, até por isso que surgiu aí norma ISO 9001, toda essa parte de normatização para fazer você ter um controle daquilo ali, né? Porque realmente você ter o procedimento, enfim, ou a ficha técnica não te garante executar correto, né? exato. Vai muito mais além disso, né? E assim, além disso, quando a gente fala de uma produção de cozinha, a gente está falando de um sistema produtivo que, embora seja fabril, industrial, ele tem um caráter altamente manual.
né? A gente tem, na maioria das cozinhas, a gente ainda tem um nível de automatização muito baixo. Então, isso faz com que a gente dependa-se muito do funcionário, do talento dele, da produtividade dele, da capacidade, das competências, das habilidades, enfim. E aí isso é um complicômetro, né? Então, assim, a bordo, eu tinha todas essas questões, tinha um controle de estoque que precisava ser feito, que era muito sério, porque é um serviço que tem uma característica muito especial. A gente recebe comida através de containers que tem data específica, que chegam com frequência semanal ou quinzenal. Então, se acontecer um problema de clima, de tempo, mar balançar, chover, o rebocador não conseguiu entregar o container, a comida não chega. E a gente precisa trabalhar, então, com margem de segurança, com estoque mínimo. A Raquel, que está assistindo a gente, ela que me ajudava isso na época que eu era gerente de operações, trabalhar isso com os nutricionistas. E aí, uma coisa que me incomodava muito enquanto nutricionista era a falta dos números, porque a gente fazia inventário, controle de estoque, e de repente o cliente chegava para a gente e perguntava: olha, o rebocador não vai entregar containers, eu tenho aí mais ou menos 10 dias sem receber rancho, não vai repor estoque por 10 dias. Qual é o seu percentual de estoque de segurança? Com quantos por cento você trabalha de segurança? E dificilmente a gente tinha esses números, né? Era uma coisa assim. Então, isso é um problema de muitas cozinhas. Registra-se muitos números, mas eles não são compilados e não viram informação e não viram base para tomada de decisão. Isso era uma coisa que acontecia também muito a bordo. E aí tinha todo um trabalho de trabalhar a equipe para isso, além de fluxo cruzado, né, de contaminação cruzada. Então, o cara que faz salada, ele divide a bancada com o padeiro que vai fazer salgado, que vai fazer lanche, vai fazer sobremesa. Então, ou o cara que corta carne, ele acabou o turno dele, acabou de cortar carne naquela bancada, sangue de carne, carne crua, e aí vem um outro funcionário para fazer massa de pão ali naquela bancada. Então, eu tenho que ter um fluxo padronizado, a gente tem que ter um processo de higienização também estipulado, padronizado. Isso tudo era um desafio muito grande. E aí eu ficava tentando desenvolver formas de trabalhar ali com aquelas condições. Isso ficou guardado, assim, né? Eu conseguia, e aí consegui desenvolver as equipes e tal, e fui crescendo dentro do offshore até virar gerente de operações. Nessa época, eu entrei no mestrado de engenharia de produção, e aí foi quando eu ouvi falar sobre o sistema de produção Toyota, sobre o Lean, e eu sempre conto essa história que parece que eu tive um choque, assim, falei, meu Deus, isso existe, esses problemas existem, eu não estou sozinha, não Não sou são louca. só meus. Tem E solução, pessoas melhor, né? estudam. Alguém já inventou uma solução, né? Exatamente. E aí, quando eu acabei o mestrado, eu resolvi mudar minha vida completamente, né? Eu estava sem vida, na verdade, pedi demissão da gerência de operações de uma empresa de hotelaria offshore para tentar o doutorado, consegui entrar e fiquei com aquela ideia da cozinha Lean na cabeça. E aí, antes de entrar no doutorado, no laboratório que eu estava fazendo estágio, conheci a Natália Guimarães, que estava lá no mesmo projeto que eu, como voluntária. E aí eu fazia nutrição e eu estava lá galgando a minha vaga de doutoranda, né, para participar do processo seletivo. Consegui passar, ela entrou no mestrado no mesmo laboratório, a gente começou a gestar o Cozinha Lean juntas, porque a Natália também é fantástica, assim, com essa veia engenheira dela. Tem uns insights E aí, muito bons, né? exatamente. Aí o Cozinha Lean nasceu, assim, com nós duas e estamos tocando. E a gente, cada vez mais, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto as cozinhas, os serviços de alimentação precisam do Lean. E agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que as cozinhas estão se reinventando, que veio a crise, enfim, mais ainda, né? Com certeza. Mas, assim, quando vocês vão fazer um trabalho desse num cliente, enfim, quando vocês entram na cozinha a primeira vez, o que vocês fazem? Assim, qual é o primeiro olhar? Qual é a primeira análise? Que tipo de ferramenta vocês usam para poder encontrar os desperdícios? Vocês usam VSM, mapeia fluxo de valor? Me conta isso. Como é que vocês desenvolveram esse trabalho, né, de pegar
uma gama de ferramentas maravilhosas, mas que se você vai procurar na literatura, basicamente está se falando de processos industriais, né? Não que uma cozinha seja diferente, também é um processo, né? Mas com aplicações, enfim, saídas ali diferentes, inputs e outputs diferentes. Mas Uhum. vocês pegaram tudo isso, né, e transformaram em ferramentas para se aplicar dentro de uma cozinha. Então, foi um desafio grande, assim, na verdade tem sido, mas é muito interessante porque as cozinhas têm alguns paradigmas que a gente precisa quebrar. Então, geralmente a gente é procurado enquanto consultoria para dar conta das questões de qualidade higiênico-sanitária, que na verdade nas cozinhas fala-se qualidade, mas a gente sabe que qualidade é uma coisa muito maior, muito mais ampla, e aí a gente tem que fazer um trabalho de, primeiro, fazer o cliente entender que a gente não só pode entregar a qualidade higiênico-sanitária, como a gente pode atuar na redução de desperdícios e na redução de custo. Na verdade, a gente fala o seguinte, que a qualidade higiênico-sanitária, ela é consequência de todo o trabalho que a gente faz com o Lean, né, de padronização dos processos, de enxergar gargalo, desperdício e tal. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar. Depois a gente tem uma cultura de gerências de gestão muito centralizada e equipes que não são ouvidas, que têm pouco nenhuma autonomia, e nutricionistas que não estão à frente do serviço de alimentação, que não estão acostumadas a gerenciar dados, né, ou a usar os números para tomarem decisão. É muito comum, assim, a gente chegar e falar, a gente tem esse problema aqui, tá, mas esse problema, ele te gera quanto de prejuízo? Eu não sei. Esse problema está acontecendo há quanto tempo? Qual é a frequência com a qual esse problema acontece? Quanto? Essas respostas não existem. Então, assim, a gente tem que primeiro quebrar esse paradigma e mostrar que a gente pode atuar na redução dos desperdícios e, naturalmente, a gente vai atuar na redução do custo. E aí, quando a gente consegue essa entrada, a gente não pode chegar falando de sistema Toyota de produção. Você fala sistema Toyota de produção, já tem um certo preconceito, porque, como assim, né? Eu estou muito longe de ser a Toyota. Então, a ideia é a gente começar sempre andando muito juntinho, né? O cliente, a prioridade para ele, no entendimento do meu cliente, é que eu preciso atuar ali para fazer colocar as condições higiênico-sanitárias em conformidade. Então, eu tenho que fazer isso ao mesmo tempo. E aí a gente começa pequenininho, sem usar todos os termos, né, do Lean, do STP, atuando da condição da qualidade higiênica. E aí a gente começa elegendo o processo, que geralmente é o processo de um insumo ou de um prato que seja um gargalo grande em relação ao custo. Então, eu posso usar Pareto, ou eu vou pegar um insumo da curva A e vou mapear o processo de produção daquele insumo, desde a compra até a distribuição, ou pode ser um prato, né? Porque se eu tenho um restaurante institucional, eu consigo fazer isso com uma carne vermelha, por exemplo, com um tipo de carne que tem uma frequência alta no cardápio e está na curva A. E aí eu mapeio de ponta a ponta. Então, desde o pedido de compra desse insumo até a distribuição, e vou identificando os gargalos. Agora, se eu tiver um self-service, eu não consigo fazer. Se a gente tiver um restaurante comercial, eu vou ter que verificar, fazendo Pareto, os 20% de pratos mais vendidos, responsáveis por 80% dos custos. E aí a gente vai no pior problema, ou naquilo que a gente enxerga que está gerando maior custo para atuar naquele processo. E aí eu consigo trabalhar com uma equipe menor, porque eu vou pegar uma parte da equipe ali naquele processo. E uma coisa que a gente fala muito, que é muito importante, para a gente ter adesão da equipe, né? Isso é extremamente importante, é a gente tentar atrelar o processo. O que a gente faz? A gente tenta, inicialmente, fazer uma reunião com a equipe de cozinha e falar a linguagem deles e tentar colocar, fazer uma escutativa, eu falo muito isso, usando alguma ferramenta. Geralmente a gente fez um trabalho muito legal usando o Ishikawa também, a gente identificou um problema e foi conversar com a equipe,
E aí a gente entende a dor da equipe para a gente tentar atuar nessa dor, atrelando ao processo que a gente quer melhorar. Então, assim, dando um exemplo, eu tenho um desperdício grande de um determinado insumo. Então, se eu tiver um desperdício grande de carne, com certeza eu vou ter ali alguma questão de equipamento ou de EPI que o funcionário também está precisando melhorar. Então, a gente precisa atrelar a melhoria da condição de trabalho do funcionário à melhoria daquele processo. Ou fazer esse cara entender que em algum momento do processo a vida dele vai melhorar. Né? A gente não vai chegar mexendo num processo, e assim, eu gosto de falar muito sobre trabalhar processos pequenos para causar a menor dor possível, né? Porque a gente sabe que quanto menor é a mudança, menor o risco também. Mudança incomoda muito, né? E eu vou te falar, você tá falando aí, eu tô revivendo toda a história que eu vivi lá na Globo, assim, não tem nada de diferente, nada, 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 né? Como a gente falou no começo, são processos criativos, né? Onde a gente está envolvendo talvez uma coisa que a gente não consiga padronizar, que é a imaginação e a criatividade das pessoas. E a gente era assim também, por exemplo, uma palavra que era proibido da gente falar era a palavra padronização. Cara, era proibido você chegar para qualquer pessoa lá dentro e você falar: não, a gente está aqui para trabalhar a padronização do seu processo. Putz, era você ser enxotado da sala certo, porque eles falavam: você vai vir com esse negócio de padronizar meu processo criativo, como é que eu vou criar com padronização? Você está vindo aqui para me engessar, eu não vou conseguir fazer mais nada do que eu faço hoje. E aí você começa a ver, né, que a falta de padronização está linkada a uma qualidade melhor, então eles linkam isso. Quando eu consigo controlar o meu processo ali, né? Quando ele tem aquilo na mão dele, não tem nenhum tipo de padronização, ele faz de acordo com o que a imaginação dele manda, ele entende que o que sai com mais qualidade. E assim, e é isso que você falou, você tem que ir trabalhando isso muito finamente na cabeça das pessoas. Então, uma tática que a gente usou muito foi exatamente essa que você falou, de mostrar para essa pessoa qual é o benefício que ela vai alcançar se ela utilizar aquilo. Cara, nada de usar nome. Então, a gente não falou de padronização, a gente não falou de processo, falar de ferramenta de mapeamento, sabe? Falar de esticar, isso tudo gerava um desconforto muito grande nessas pessoas. E a gente foi fazendo o seguinte, a gente foi, cara, o que a gente precisa melhorar aqui? Então, vamos lá, vamos sentar, vamos entender o processo dele, vamos ver de qual forma eu consigo encaixar o Lean ali dentro sem ele perceber que eu estou fazendo isso, né? Que, na verdade, eu vou estar mostrando para ele que o benefício, não importa o que eu fiz, porque para ele não importa se eu usei Lean, se eu usei Six Sigma, qual foi o nome da ferramenta bonita que a gente usou. Pelo contrário, incomoda se a gente falar o nome, né? Mas o que interessava para ele era entender que no final a entrega dele teria mais qualidade do que ele achava que teria se ele não tivesse seguido um processo ou um método, né? Então, eu imagino que vocês sofram basicamente aí dessa mesma dor, né? É exatamente isso, exatamente. E aí, eu acho que a grande questão é que a gente tem, cada equipe com a qual a gente trabalha tem uma característica, né? A nossa são pessoas que têm um nível cultural, um nível de escolaridade mais baixo. Então, você tem que traduzir muito as coisas para eles entenderem que você está fazendo ali não é fiscalizar o trabalho deles, que você não está procurando culpados, porque tem uma outra questão que é a seguinte: existe uma cultura também no segmento, que é uma coisa que é muito comum em diversos outros lugares, que é quando tem um problema grande, procure-se os culpados, né? E aí a gente também tem que vir quebrando essa ideia de que o problema está no processo, aquela coisa, né? Não está nas pessoas. Mas as pessoas que trabalham na produção já estão muito calejadas. Então, a gente primeiro tem que dar voz para elas, escutar onde está a dor delas, dizer para elas que a gente vai atuar naquela dor e concomitante. Então, olha o desafio. Eu estou atuando, primeiro, na dor do cliente que me chamou, que pensou que está precisando de alguma coisa em relação à adequação às boas práticas de higiene,
Mas eu quero mostrar Uhum. para ele que eu estando ali, eu consigo reduzir desperdício e Reduzir reduzir custo. Eu custo. vou fazer um trabalho nesse sentido e eu preciso provar para a equipe que eu não sou mais uma pessoa que está chegando ali para apontar culpados e dar mais papel para eles preencherem e mais planilha para eles preencherem e mais plano de ação para executar. Que a gente realmente vai trazer melhoria. Então, são, assim, 3 desafios. E o que a gente trabalha também são ciclos curtos, né? Então, assim, eu preciso botar eu preciso ter uma meta de redução de desperdício, de melhoria visível de 1, 2 semanas, para já ter esses números para apresentar, tanto para a equipe quanto para a equipe, geralmente em relação a tempo, né? Que é o que Aham. eles querem muito otimizar, Valorizam ou em mais, né? relação e para o dono do negócio em relação a custo mesmo, né? Valor monetário. E aí, a partir daí, a gente começa a ganhar espaço, e lá na frente a gente pode Uhum. falar de mapeamento de fluxo de valor, até porque no início, e aí depois que a gente consegue falar disso, a gente vai explicar a importância de. Aí a gente vai falar dos princípios do linha, e a gente começa a falar não só de Uhum. valor, mas também, vamos entender o que é o conceito de puxar que a gente está produzindo aqui não está sendo puxado pelo cliente, porque está tendo muita sobra lá na ponta. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer para começar a atender exatamente a demanda que tá acontecendo. E isso é interessante Esse porque, deve ser assim, um momento, esse deve ser um momento interessante, né? Porque é um momento que o teu cliente ele descobre que ele tinha um problema que ele não sabia que existia, né? Porque exato, quando ele te procura provavelmente atender alguma norma, alguma legislação, né? Então ele quer dá um aviso, assim. aquilo como foco. E aí você chega para ele e fala: olha só, você tem esses problemas aqui. Então, deve É, ser um momento bem interessante ali de conversa, né? Porque você está mostrando para ele muito além do que ele imaginava. Ele não conseguia nem enxergar isso. Como que é essa recepção, assim, quando vocês mostram tudo isso? então, tem um exemplo interessante que é assim, vamos fazer uma planilha de controle de manutenção preventiva de equipamento, porque a legislação exige. Então, você tem que ter Uhum, termômetro calibrado, balança calibrada. E aí a gente fez uma sugestão, por que que a gente não coloca nessa planilha o controle do custo com manutenção preventiva e manutenção corretiva, para a gente uhum, tomar a decisão da frequência de manutenção preventiva dos equipamentos e já um plano de emergência, porque uma coisa que acontece muito na cozinha é incrível, né? A gente trabalha, eu sempre falei isso, a gente trabalha com prazos horários, ou seja, tem vários serviços que eu entrego refeição a cada 2, 3 horas, mas se um equipamento der problema, se o forno parar de funcionar de um fogão, começa uma coisa assim de quem vai consertar, quem é responsável por chamar a pessoa da manutenção, qual é o plano de contingência para esse problema aqui. Então, assim, vamos, vamos quando a gente fala do lado de uma planilha onde você vai marcar se a manutenção foi feita, qual foi a data, você já não usa esse espaço para controlar o custo dessa manutenção. Então, às vezes, tem ações muito simples que, com uma frase, o cliente já olha, opa, peraí, eu acho que eu posso realmente melhorar esse processo aqui. uhum, A questão é que a gente tem que saber agir rápido, então a gente tem que ser bom em identificar qual é a dor ali para a gente conseguir agir. A maioria dos serviços, a dor é o estoque. Então, assim, no serviço de alimentação, a gente tem mais ou menos 50% a 60% do faturamento líquido vai para custo com estoque. É um valor muito alto. E aí, uhum, na nutrição, se fala muito em consumo. Então, por exemplo, o meu consumo de arroz por dia é de 10 quilos. E aí eu vou pedir uhum. 70 quilos de arroz por semana. E aí, o consumo é esse, o planejado é isso, e não tem ninguém inspecionando cada etapa do processo para saber se tem estoque parado, onde que tem desperdício, para ver se esse planejamento está correto ou não. Então, se a gente conseguir identificar qual é o maior gargalo em relação a isso, a gente conseguir corrigir 2, 3 itens da curva A do estoque, a gente já tem uma receptividade excelente do cliente e a gente começa a conseguir mostrar o nosso trabalho. O que não é difícil, porque geralmente os problemas estão em lugares parecidos. E é interessante porque, assim, quando a gente começa a atuar, tem um exemplo que desperdício de arroz, é muito clássico, né?
Às vezes as pessoas não sabem que tem o desperdício de arroz e que pode melhorar e tal. E aí fomos procurar o que estava acontecendo, e todo mundo, o cozinheiro ali dentro daquele espaço da cozinha. Quando, na verdade, e isso é uma coisa também muito interessante, que a gente fala assim, vamos tentar entender o processo como ele acontece lá fora também. Ou seja, como é que está sendo a distribuição da refeição, uma coisa que os nutricionistas muitas vezes não se atentam, que é qual é a experiência do cliente no refeitório, qual é a jornada dele ali no refeitório, e o que está acontecendo lá fora para entender o desperdício aqui dentro. Eu olho até o momento que eu entreguei a comida, né, lá, enfim, na bancada. Até ali eu entendo que é minha responsabilidade, dali para frente eu não entendo, mas é o que o Lean emprega, né? A gente tem que fazer de acordo com a visão do nosso cliente, que gera valor para ele. E aí, se você não sabe que gera valor para ele, né, você tem um grande problema. Exatamente. E se eu estou, por exemplo, num serviço de alimentação que os funcionários têm um tempo curto para almoçar, por exemplo, que é um refeitório pequeno, o tempo de espera na fila é absolutamente essencial. Eu brinco muito que quando eu trabalhava no offshore, no dia que caía uma ferramenta no poço, a comida sempre estava ruim. A fila estava sempre grande, as pessoas estavam sempre muito mal-humoradas e tudo se refletia ali na gente. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. E aí, a gente tem um caso, né, que a gente encontra desperdício, mapeia a cozinha, quando vai ver a pessoa responsável por repor a rampa, estava tendo um delay absurdo na reposição, então estava gerando fila, porque as pessoas não conseguiam se servir arroz, porque não tinha o arroz reposto, e aí a gente tinha um índice alto de sobra limpa, que é aquilo que é a refeição pronta, que sobrou dentro da cozinha, né, que foi pronta, mas não foi servida. Então, parece que eu tenho superprodução, mas, na verdade, eu tive um monte de cliente insatisfeito lá fora que não se serviu de arroz, o que pegou um integral, que não comeu. Então, e aí, quando a gente começa a atuar em cada uma dessas etapas, a gente naturalmente começa a reduzir os desperdícios em cada ponto e começa a sobrar esse insumo no estoque. E aí, a gente consegue, em 1 ou 2 semanas, mostrar que aquela sobra já pode ser uma melhoria no planejamento, é uma coisa que dá comida, dá resultado rápido. Então, assim, a gente consegue atuar rapidamente. E aí tem um exemplo interessante, assim, de Kanban, que eu gosto de dar, num serviço que a gente atendeu, que tinha que servir mussarela no refeitório, para as pessoas lancharem. E aquilo ficava ali 24 horas, tinha muito desperdício, porque o medo do responsável por repor aquilo era que a pessoa quisesse fazer o sanduíche e não estivesse lá na hora. Então, a peça de mussarela que era aberta, ela tinha que ser usada pelo cara que ia fatiar a mussarela para botar no refeitório, pelo chefe de cozinha que vai usar a mussarela para fazer algum prato e pelo padeiro que faz lanche. Então, o que aconteceu? A gente tinha mussarela que ficava muito tempo no refeitório estragando, mussarela estragando dentro do refrigerador da cozinha e um desperdício muito grande porque várias pessoas usavam o mesmo insumo da maneira que elas bem entendiam. E aí a gente foi padronizar esse processo. O cara que serve, que fatia mussarela e serve no refeitório era o único cara que poderia tocar que poderia ter o estoque e pegar a peça de mussarela. Então ele era responsável por fatiar, identificar aquele lote de fatias com uma validade de 24 horas e colocar lá fora, que a validade, quando está exposto, é 24 horas. A peça que sobrava, a gente criou um local numa prateleira específica do refrigerador só para as peças de mussarela. E aí, tanto o cozinheiro quanto o padeiro só podiam retirar a peça de mussarela dali. Então, quando aquele estoque estava vazio, o responsável por fatiar a mussarela era a única pessoa que poderia ir lá no estoque mesmo buscar uma nova peça. Legal. Ou quando a gente tinha um acúmulo muito grande de peças ali abertas, a gente já sabia que alguém, ou o padeiro, ou o cozinheiro, não estava obedecendo à padronização do processo. Parece uma bobagem, mas a gente conseguiu uma redução de quase 40% aí no custo com esse item. Peças de mussarela tem 3 quilos e custam R$ 35 o quilo, num consumo aí de 12, 15, 20 peças por semana. Então, assim, você ensina os funcionários que só uma pessoa vai mexer, que só alguém vai acessar o estoque para pegar mais,
E o interessante é que essas peças inteiras que foram abertas, uma parte ali que foi aberta voltou para o refrigerador, ela era identificada com uma outra etiqueta, com uma validade maior de 3 dias, porque ela não foi exposta. E aí eles entendiam que eles tinham 3 dias para usar aquilo. Porque antes várias eram abertas e cada um usava a sua. Então tinha um desperdício muito grande, fora o risco de não identificar e usar alguma coisa que já passou da validade. Então isso Bem legal. assim, tem vários Bem legal, né? exemplos assim. Porque sem falar que, além de você organizar todo o processo, é uma coisa que eu falo, né? Quando você aplica algumas ferramentas, torna os desperdícios mais evidentes, né? Então, foi aquilo que você falou. Quando começava a sobrar muita peça lá no Kanban, você já logo identificava que alguma coisa estava falhando ali no teu processo. Porque se você entendeu que aquela era a demanda de consumo e está sobrando, duas uma, né? Ou a tua demanda diminuiu, ou uma parte do teu processo não está usando aquilo de forma adequada. Então, eu acho que o Kanban é uma das ferramentas muito legais aí do Lean que mostra pra gente. Além de organizar todo o processo, né, de você fazer esse fluxo, você consegue identificar os pontos de falha, né? Se em algum momento o teu processo está falhando. Se começa a sobrar ali, fazendo um paralelo com a indústria, né, que usa muito através de cards, enfim. Se sobra ou falta muito card, você já identifica logo que você tem um problema ali na tua linha de produção. Ou o processo antes não está mandando o produto para o processo depois, ou o processo depois não está demandando mais aquilo e eu estou produzindo estoque, e aí eu estou gerando desperdício. Então, eu acho que o Kanban é uma das ferramentas mais poderosas aí do Lean, né? Para ajudar a gente tanto a organizar quanto a identificar possíveis problemas dentro do processo que a gente já padronizou, né? Exatamente. E essa definição assim de estoque mínimo entre as etapas e o mais interessante disso em cozinha é fazer a equipe, o time enxergar essas possibilidades Uhum. de maneira tão caótica, tão embolada, que eles não têm oportunidade de enxergar o quanto o trabalho fica melhor e quanto a produtividade deles melhora também com isso. E tem uma outra questão, como eu disse no início, que é a seguinte: sou mussarela até aqui, né? A gente está fazendo uma melhoria, porque eles estão muito acostumados a serem culpados. E aí a gente vai trabalhando. E aí tem que ter a contrapartida. Então, eu dei um outro exemplo outro dia, um trabalho parecido com corte de carne para bife, em que eu fiz uma negociação com o chefe. Então, se a gente tivesse tantos por cento de redução do custo com aquela carne para fazer o bife, eu pediria os pimentões coloridos que haviam sido cortados por conta de custo, que são mais caros, e ele queria fazer vários pratos com aquilo. Então, tem todo um jeito para se trabalhar com eles, né? Com certeza. Tudo tem que ser a base de negociação, né? Você falou aí que é aquilo, né? Mudança de cultura é sempre muito incômodo, né, para todo mundo. E normalmente, quando a gente está falando de utilizar o Lean como ferramenta, né, de melhoria, a gente está falando de atingir a camada operacional mesmo, né? Então, você vai encontrar pessoas com baixo nível de estudo, baixo nível cultural mesmo, pessoas que enfim, nunca ouviram falar daquilo, vão trabalhar ali mesmo para sobreviver, para comprar a comida de hoje, enfim. E aí você chega falando, né, que não, o que ele está fazendo é errado e ele tem que fazer diferente. É óbvio que você gera um incômodo. Primeiro, porque parece que você está dizendo que a pessoa está errada, né? Que ela não faz bem o trabalho dela. E aí você começa a mexer com toda uma questão cultural, uma questão de ego, e não tem nada diferente em nenhuma das empresas. Assim, seja no ramo de cozinha, seja, enfim, na indústria do entretenimento, seja numa fábrica mesmo,
a gente vai encontrar esses mesmos desafios. A gente está falando de mudar uma cultura de anos, mudar a cabeça de uma pessoa que sempre fez daquele jeito, né? E ela sempre teve emprego, ninguém nunca disse para ela que estava errado ou que ela gerava muito desperdício e que o que ela faz não tem qualidade. E você Isso, chega falando, né, que não é assim, a gente pode fazer melhor, pode fazer diferente. É óbvio que isso gera um incômodo muito grande. Eu acho que aí a gente tem que entrar com uma gestão da mudança muito forte, né? Que isso. é muito isso que você falou. Você tem que dar contrapartidas o tempo todo. Você não pode chegar botando o pé na porta, falando que a partir de amanhã a gente vai fazer assim, porque não vai funcionar. Primeiro que beleza, as pessoas podem aceitar na sua frente, mas com certeza quando virar as costas, elas vão continuar fazendo do jeito que elas sempre fizeram. É, Isso que você falou é muito interessante, porque a gente tem que entregar valor, entender o valor, né, do nosso cliente e para o nosso cliente, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender também o que agrega valor na vida das pessoas que estão entregando o valor para o nosso cliente, né? Porque no exatamente. final das contas são essas pessoas que executam o trabalho, são essas pessoas que vão é, fazer certo, fazer errado, fazer com qualidade ou não, e fazer com menos desperdício ou mais desperdício. Então, eu sempre falo isso, né? Que o cliente ele está em primeiro lugar, mas ali entre parênteses do lado dele tem o colaborador, tem o funcionário. A gente não pode achar que o funcionário vem em segundo lugar, porque na verdade não vem. A gente só vai entregar para o nosso É, cliente aquilo que ele espera se o colaborador ele de fato tiver entendido, né, que além de agregar valor para o cliente, aquilo agrega algum valor na vida dele, né? E normalmente é isso que você falou, entender que no final ele vai sair menos estressado, ele vai sair menos cansado, ele vai se aborrecer muito menos, porque vai dar menos coisas errado, não vai ter um chefe, enfim, um patrão ali no ouvido falando que, cara, tá no seu caso, né? Tá jogando muita comida fora, a gente precisa melhorar isso, não sei o quê. E na indústria a mesma coisa, né? A gente está falando de defeito, por exemplo. Se o funcionário ele não está entendendo aquilo, ele vai continuar agindo da mesma forma e não importa o que você implementar, né, que não vai funcionar. É, e aí me fala, como é que é o retorno, né, depois que vocês entram e fazem esse trabalho, como é que é o retorno desses funcionários, assim? Porque se na indústria, né, é complicado, é, para mim é tão complicado quanto, mas eu acho que o conceito já é um pouco mais, né, disseminado. E por mais que as isso. pessoas não entendam o que é o Lean, na indústria já tá muito adaptada a trabalhar com número, com entrega, com indicador, com produtividade, né? Então, eu acho que para absorver o conceito do Lean é menos doloroso. Mas para a galera de cozinha, né? Como é que é esse entendimento e no final, como é que essa galera enxerga o valor disso tudo? Então, eu ia fazer esse comentário, né? De tudo que você falou, a parte mais assim, o grande desafio que a gente tem é falar, começar a fazer Lean num ambiente que nunca ouviu falar disso. E aí vem um outro Uhum, desafio que é com um gestor que às vezes é uma nutricionista, às vezes não é, muito embora na maioria das vezes seja, que também nunca ouviu falar disso e que não tem afinidade com coisas básicas do Lean, como, por exemplo, definição de indicadores, entendimento da importância das metas e como definir as metas, que ainda não entendeu o uhum, que é um processo. Então, a gente é tudo ao mesmo tempo. E assim, com a equipe é muito interessante, porque a nossa experiência mostra que é incrível isso, mas os funcionários eles se sentem muito seguros, e isso quanto menor o grau de escolaridade, o nível cultural, eu sinto isso mais forte. Eles se sentem uhum, muito seguros com alguém à frente da operação que domine aquela operação e que dê segurança para eles, no sentido de
estamos juntos, isso aqui vai dar certo, se não der também não tem problema, ninguém aqui está culpado de nada, e se a gente fizer... E aí, eu brinco muito que, assim, o legal do Lean é que a gente não vai chegar na cozinha falando com o dono do negócio, com o gestor do negócio, em investimento, em gastar dinheiro. O que a gente quer fazer primeiro é mostrar para ele que ele vai deixar de gastar dinheiro. O único investimento que vale a pena a gente fazer no início é quando, por exemplo, você tem um custo muito baixo com impacto muito alto, melhorando alguma condição de trabalho da equipe. Então, a gente melhora, quando a gente reduz desperdício de tempo, desperdício de superprodução, processamento, a gente vai mostrando para a equipe o trabalho que está sendo poupado deles também. Né? Tem um exemplo interessante que a gente conseguiu identificar através de análise microbiológica bactérias que estavam contaminando refeições prontas que não podiam estar ali, que vieram de carne crua que é processada num outro ambiente e que não estava naquele ambiente. E aí, mapeando, a gente descobriu que a contaminação era fluxo cruzado de pessoas, porque o funcionário responsável pelo corte da carne, ele acabava rápido e ele ia lá para a produção, onde as refeições estavam sendo cozidas, assadas e preparadas, para conversar. E o EPI dele estava contaminando. Então, quando a gente refez o fluxo, a gente primeiro não foi atuar naquilo que ele estava, o que estava causando ele acabar mais rápido, mas atuar no fluxo dele. Ele começou a descobrir que ele não poderia acessar com o EPI a cozinha e ele poderia ir para uma área de convívio. Então, na verdade, ele ia para a cozinha porque ele não podia estar lá fora, porque senão iam achar que ele não estava trabalhando. E lá fora, na área de convivência, ele já tinha acabado o trabalho dele, mas ele não podia ir, porque senão ele ia ser tido como alguém que não estava trabalhando. Aí ele continuava não trabalhando e contaminava a cozinha inteira com as bactérias da carne crua, do EPI dele. Então, assim, a gente não só reduziu a contaminação, como a gente fez essa mudança de entendimento da gestão de que vamos atuar primeiro no problema mais grave, a contaminação da refeição. Essa pessoa é um agente de contaminação, não tem que estar aqui, é melhor que ele esteja lá fora. No segundo momento, a gente vai atuar no fluxo produtivo dele para entender por que ele está tendo esse... Então, assim, isso para ele foi ótimo, porque era isso que ele queria. Ele queria poder ficar à toa, já que o serviço dele já está feito e já está bem feito na cabeça dele. Então, são essas pequenas mudanças que vão conquistando a equipe. Uma coisa importante de dizer é que essas pessoas... Alguém comentou, né, sobre o ágil junto com o Lean, porque a gente tem metas pequenas num espaço de tempo curto e a gente vai conseguir entregar esses pequenos resultados. E essa equipe, esses funcionários, né, o time que estava envolvido nesse processo, a ideia é que depois eles virem disseminadores. Então, eles vão contaminando, né, os outros funcionários, falando, pô, o trabalho que elas estão fazendo tô gostando, tá dando certo, melhorou isso assim para mim, e aí a gente vai ganhando a adesão de todo o time. E junto com isso, a gente tem que ganhar a adesão da nutricionista, que é alguém que vai aprendendo junto e também tem que entender as vantagens para ela, porque uma coisa que acontece muito, que é o problema da maioria dos gestores em posição tática, que é: eu vivo apagando incêndio, eu não tenho tempo para pensar em melhoria, eu resolvo um problema a cada minuto e eu não sei como que eu vou fazer isso. Aí a gente também tem que usar o Lean para melhorar o dia a dia da nutricionista, né, do nutricionista, desse gestor, ajudando a priorizar problemas, a identificar os problemas que têm que ser resolvidos, que vão ter um alto impacto também, um baixo custo de tempo, de valor, seja lá o que for. E aí a equipe vai vindo junto. Mas sobre a equipe, assim, quando a gente senta para escutá-los, a gente já tem meio caminho andado, assim. Uma coisa que eu vejo muito em cozinha é a nutricionista planejar um treinamento e falar assim, mas depois do treinamento eu escuto a equipe, os problemas que eles trazem, eu não vejo resultado. E aí eu sempre falo, mas se você organizou um treinamento, o objetivo era a equipe te escutar.
Não era você escutar a equipe. Então, assim, como verdadeiramente a gente vai desenvolver a escutativa ali para eles começarem também a entender o que a gente está fazendo para conquistá-los, né? Com certeza. Só voltando aqui um pouquinho, que tinha aqui duas perguntas para a gente poder responder. Uma estava perguntando aqui sobre como que é feito o planejamento de demanda nas cozinhas. E aí tem uma outra dúvida aqui, que ela falou assim, acho que é muito em relação ao que a gente estava falando do Kanban. Se a demanda de consumo é inalterada, qualquer sobra pode ser considerada falha no processo produtivo. Então é isso. Se a demanda de consumo é inalterada, qualquer sobra pode ser considerada falha. A gente trabalha para que a sobra ela não aconteça, né? Tanto a sobra por superprodução, quanto sobra de movimento, desperdício, no caso, né? De Uhum. movimento, de tempo, enfim. E A essa coisa da origem, a demanda. origem do desperdício ela pode ser várias, né? Mas o que a gente falou muito foi que o Kanban ajuda a gente a identificar que tem um problema, né? Em algum lugar tem um Isso aí. problema. E aí a gente vai investigar onde esse problema aconteceu, que pode ser várias coisas, né? Não necessariamente só alguém que, enfim, gastou material demais, pode ter sido várias coisas. Uhum. E aí, para a gente fechar, fala um pouquinho de planejamento de demanda nas cozinhas. Como é que é isso? Então, é interessante falar sobre isso, porque cada serviço de alimentação tem uma característica específica. Então, por exemplo, se eu tenho um self-service, eu planejo a minha demanda, vamos supor que eu fiz um planejamento redondinho, e aí eu percebi que o cliente estava estava tendo uma demanda maior por salada crua, porque durante tanto tempo a salada estava acabando e não estava conseguindo repor. E aí eu planejo para melhorar a minha oferta de salada crua e na semana seguinte vem uma frente fria, chove e ninguém come salada crua porque já estava um tempão calor e de repente choveu. Isso é uma coisa super importante de pensar. Assim como, falando de médio e longo prazo, a gente tem tido mudanças de demanda em serviços de alimentação muito específicas. Por exemplo, em restaurantes universitários, a comida sempre foi muito simples, porque o valor pago é muito baixo, e Aham. aí sempre tinha assim, arroz, feijão, farofa, carne e legume. Começou a surgir, por exemplo, aí uma demanda qualitativa, né? Começou a aumentar muito o número de vegetarianos e veganos. E eu já presenciei 2 restaurantes universitários que tiveram que passar a planejar pratos com opções veganas. Por exemplo, moqueca de banana da terra. Também Uhum. então, assim, tem, por exemplo, as cozinhas de offshore, que tem demandas também de plataformas muito diferentes. E o que a gente sempre fala é que a gente precisa olhar mais para o cliente e usar mais os números a nosso favor, né? Ter um bom software de gestão para planejamento de cardápio e para controle de estoque da produção é imprescindível, é uma coisa que, assim, falta nas cozinhas, isso ainda é visto como um custo, né, não Uhum. como investimento, isso é muito importante. Muitos cardápios que são planejados de maneira amadora ou cardápios planejados manualmente, que não entendem que não existe, isso é muito importante, a gente fazer um planejamento de acordo com o que o cliente realmente, quem é o meu cliente, né, o que Uhum. ele quer. O que que ele Isso, consome, muitas né? vezes, o que ele consome, né? A pessoa que passa nessa rua e come nesse restaurante, ou agora, em momento de pandemia, coronavírus. Eu tinha um restaurante local, eu migrei para o delivery, e aí agora eu tenho um alcance muito maior. Eu tenho que parar para analisar, a gente até fez uma aula sobre isso, quem é o meu novo cliente, e repensar o meu cardápio, o meu mix de produtos, verificar o custo do cardápio que está sendo planejado. Então, eu acho que existe, a gente percebe que existe vou usar um termo um pouco forte, mas assim, uma negligência, às vezes, em relação à importância do planejamento da demanda. Então, tem alguns restaurantes que têm demandas específicas na sexta e na segunda,
tem outras na terça, na quarta e na quinta, se tem sazonalidade. Então, a gente precisa verificar tudo isso e gerenciar esses números. Eu falo de número o tempo inteiro, porque é algo muito necessário, assim. Gostei desse comentário, né? Mudança de cultura é trabalho de formiguinha. Exatamente. Para a gente implementar ali nas cozinhas, a gente tem que focar no trabalho de formiguinha assim, deixar os elefantes voando. Eu sempre falo, eu sempre uso esse exemplo. Deixa os elefantes voando, vão de pouquinho em pouquinho, se a gente fizer. Entregar um resultado pequeno a cada 2 semanas, depois de 1, 2 anos, a gente está conseguindo implementar uma mudança de cultura, ou pelo menos começar a falar disso, né? Eu achei esse ponto que você falou muito legal de você entender o perfil do teu cliente, né? De consumo do teu cliente. Porque é muito isso, né? Se a gente for olhar, por exemplo, uma cozinha universitária, o que que é valor para o universitário, né? É o custo. Ele quer pagar barato e comer. Então, assim, ele não quer Exato. nada muito luxuoso, ele não quer nada, nenhum item ali muito de primeira. Ele quer comer, passar o dia e pagar muito pouco. Diferente, por exemplo, de um restaurante executivo, né? Onde você tem pessoas ali que, na verdade, elas estão dispostas a pagar mais para comer um cardápio mais exclusivo ou uma coisa. Então, eu imagino que até dentro do mesmo local, né? Pegando esse gancho aí, você tem, dentro de uma universidade, você tem um bandejão ali, né? Que é para a galera que quer pagar pouco. Então, é esse o valor que você tem que entregar para ela. E você pode ter um restaurante executivo que vai atender os professores, os reitores, enfim, que não é uma galera que enxerga valor no pagar pouco. Ele prefere pagar mais e comer melhor, por exemplo. E aí, para ele, é a qualidade dos ingredientes que é o valor. Então, é o primeiro mandamento do Lean, né? É você entender o que é valor para o teu cliente. Sem isso, você não vai conseguir fazer nada, né? Isso aí. Entender o Show. valor e vir puxando, né? Que é uma coisa que é nova, assim, falar disso nas cozinhas, né? Puxar o processo de acordo com a demanda do cliente, qualitativamente e quantitativamente, né? É o nosso Sim. desafio. Muito legal. Bom, assim, para mim foi uma super novidade falar desse assunto, porém não foi nenhuma surpresa, porque não é nada diferente do que a gente vive, né, nos outros Legal. segmentos de mercado. São as mesmas dores, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, né? Mas, mais uma vez, o Lean mostra que independe o seu produto, né? Se você seguir ali, né, o que ele ensina, que é entender o valor na visão do cliente, você ter os seus processos bem mapeados, você ter ali um mínimo de padronização, medir tudo aquilo que você faz, né, que é isso que você está falando, não importa o produto final, você vai conseguir sempre entregar com a qualidade, com o custo, enfim, e gerando o valor que o teu cliente espera. Isso aí. Então, eu acho que o recado, né, da nossa live é esse, né? Apesar de gerar É. essa curiosidade por cozinha ser uma coisa diferente, a gente vê que não tem nada de diferente, né? É. Tem Bom, desafios Fê, específicos, mas é isso, é tudo muito parecido. com certeza. Bom, falta aí pouquinho para a gente finalizar. Te agradeço aí, cara, por você ter participado. Um beijo para a Nath também. Desejo muita sorte para vocês nessa jornada, né? Que a gente fala que trabalhar com Lean é uma jornada que não termina, É isso dolorosa, aí. mas prazerosa, né? E quem sabe mais para frente a gente volta aí para falar um pouquinho mais sobre outros assuntos dentro da cozinha Lean. Obrigada aí, tá? Um beijo, Isso galera. Boa aí. Eu noite. Tchau, agradeço muito o tchau. convite, a troca, muito bom. Tchau, tchau.